Olá, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Ricardo, de História, tá? Estou aqui hoje mais uma vez gravando uma videoaula para vocês, para que vocês possam dar continuidade aos estudos, tá certo? Vou aqui compartilhar aqui a tela com vocês sobre o tema da nossa aula de hoje. Hoje nós iremos estudar a descolonização do continente africano e da Ásia. Para a gente poder iniciar esse tema, a gente tem que relembrar de algumas coisas, tá certo? Lembrar inicialmente de quê? Do processo de Revolução Industrial, que é o tema de outra videoaula que nós já tivemos anteriormente. Como vocês sabem, o processo de industrialização ele teve início na Europa, no continente europeu. Na Inglaterra, né, inicialmente, tivemos a primeira Revolução Industrial, com o uso do ferro como matéria-prima, do carvão como combustível, e esse processo de industrialização se espalhou pelo restante da Europa. Mais tarde, temos a segunda Revolução Industrial, com o uso do aço como principal matéria-prima e do petróleo como combustível para poder dar funcionamento às fábricas. Tá? O que acontece, pessoal? Quando o processo de industrialização ocorre, três coisas vão se tornar extremamente importantes para que as fábricas possam funcionar. A primeira delas é matéria-prima. Eu não consigo produzir um produto, né, fabricar um produto, se eu não tiver matéria-prima. O segundo é mão de obra. E o terceiro é mercado consumidor, pessoas para consumirem os produtos depois de feitos. O que vai acontecer? O continente europeu ele se industrializou muito rapidamente, né? E com esse processo de industrialização acelerado, a matéria-prima começou a ficar escassa ou muito cara. A mão de obra também, com a oferta de emprego, né, das fábricas que abriam, também foi encarecendo. E o mercado consumidor foi ficando saturado. Como assim, Ricardo? Saturado? Havia muita oferta e o mercado consumidor não conseguia absorver aquilo. Foi o que os países europeus fizeram. Eles resolveram, então, buscar os três M's, como nós podemos chamar, mão de obra, matéria-prima e mercado consumidor, aonde? No continente africano e no continente asiático. Tem-se, então, início o imperialismo, que é tema de aulas anteriores que nós já tivemos. O que vai acontecer? Os países europeus, então, vão em direção à África e à Ásia em busca dessas três coisas. Eles não vão buscar amigavelmente isso, eles vão impor, né, o seu domínio nessas regiões, eles vão partilhar o continente africano entre si, os países da Europa, os países europeus, na Conferência de Berlim, eles dividem o continente africano entre eles como se ela fosse um pedaço de pizza. Né? A Ásia também vai sofrer com a invasão desses países europeus, que eram países muito fortes, militarmente falando, economicamente, e eles acabaram impondo o seu domínio, então, sobre essas regiões do nosso globo. O que vai acontecer, pessoal? Tem-se a Primeira Guerra Mundial, estudamos isso anteriormente também, a Primeira Guerra Mundial, um dos principais fatores da Primeira Guerra Mundial foi justamente essa corrida imperialista, essa briga entre os impérios europeus por esses territórios na África e na Ásia. A Segunda Guerra Mundial ainda é um desdobramento desse fator, isso também vai ser um fator que contribui para a Segunda Guerra Mundial. E aí o que vai acontecer? O principal palco, né, da Segunda Guerra Mundial, qual foi? Foi o continente europeu. Ao final da Segunda Guerra, em 1945, o continente europeu ele estava arrasado, né? Ele estava destruído. Né? França, com a invasão que sofreu da Alemanha, a própria Inglaterra, com os diversos bombardeios que sofreu da Força Aérea Alemã, o próprio país, a Alemanha, com a invasão que sofreu. Então, assim, muitos países antes fortes economicamente, né, que tinham muitas colônias na África e Ásia, estavam enfraquecidos devido aos gastos que tiveram com a guerra, devido, né, às percas que sofreram. O que vai acontecer então? Nesse momento, os países africanos, né, e os países asiáticos aproveitam esse momento de fraqueza em que os países europeus se encontravam e resolvem então lutar por sua independência, tá? Nesse mapa aí que eu estou mostrando para vocês, vocês podem ver aí, de acordo com a cor, aqui no cantinho esquerdo nós temos a legenda, referência ao domínio que cada país europeu tinha no continente africano. Você percebe que a Inglaterra era um país que dominava, que tinha muitas colônias, né, no continente africano, seguido aí pela França, por Portugal. E aí, esses países, então, eles resolvem lutar por sua independência. A gente tem que lembrar de um fator importante, tá?
quando os europeus eles partilharam a África entre eles, como se ela fosse um pedaço de pizza, eles não levaram em consideração os povos que lá viviam. Eles levaram em consideração as riquezas, né? E aí o que acontece? Isso fez com que povos diferentes, com culturas diferentes, ficassem dentro do mesmo território e povos de mesma cultura ficassem separados, gerando então o que nós chamamos de fronteiras artificiais. Esses povos, apesar de terem culturas diferentes, eles resolveram se unir para lutar por sua independência. Aqui é um mapa, né, pegando parte da Ásia e pegando aí a Oceania. A legenda está escrita domínios estrangeiros na Ásia, mas a Austrália não pertence ao continente asiático, como nós sabemos, pertence à Oceania, mas está retratada nesse mapa. Aqui do lado esquerdo a gente também tem a legenda, né? A Indochina, que é ali Camboja, Laos, Vietnã, que pertencia à França, também vai ser tema da aula de hoje. A Índia, que era domínio inglês, também vai ser tema da nossa aula de hoje, tá certo? Então, retratando aí para vocês os domínios europeus no continente africano e asiático. Vamos lá. O que vai acontecer, pessoal? Que fatores contribuíram para a independência, né, dos países africanos e asiáticos? O primeiro deles eu já falei para vocês, que foi o enfraquecimento das potências europeias, tá? As potências europeias estavam enfraquecidas pós Segunda Guerra Mundial, então isso contribuiu para que os países africanos e asiáticos pudessem almejar sua independência. Outro fator importante vai ser o panafricanismo. O que é isso? O panafricanismo vai ser um movimento no qual, né, grupos, né, de maioria formado por negros irão apoiar fora do continente africano, na América do Norte, nos Estados Unidos, em países da América Latina, vão apoiar a cultura, né, a cultura afro, né, o movimento negro, e vão apoiar a independência do continente africano. O pan-arabismo vai ser o quê? Também vai ser um movimento de fortalecimento dos povos que têm a cultura islâmica, né, seguem o islamismo, os muçulmanos. E aí, esses dois movimentos vão ser importantíssimos para fortalecer a propagação das ideias de independência, de luta pela independência. Outro movimento vai ser o movimento negritude, que também vai dar um destaque aí à força da África, à força do movimento negro, tá certo? Principalmente a cultura negra. A gente tem que lembrar que um dos fatores que os países europeus, um dos motivos que eles alegaram para poder invadir a África, a Ásia, obviamente que na época que eles invadiram a África, eles não podiam dizer, estamos indo lá pegar matéria-prima, mão de obra e mercado consumidor. Eles diziam outra coisa, eles diziam que estavam indo levar a cultura, né? Eles se achavam superiores culturalmente falando e então invadiam o continente africano, alegando que estavam levando a cultura, quando na verdade o que eles estavam buscando era outra coisa. Isso aí era chamado de darwinismo social, né? Nós sabemos hoje que não existe cultura melhor do que a outra. Existem culturas diferentes, mas não podemos alegar em hipótese alguma, em nenhuma situação, que uma cultura é superior à outra, tá certo? Em 1955, nós vamos ter a Conferência Afroasiática em Bandung, e aí nessa conferência, muitos países da África e muitos países da Ásia estiveram presentes, não todos, e aí eles fizeram um acordo, né? Chegaram aí num consenso. O primeiro consenso é de cooperação mútua, cooperação entre eles, para poder se auxiliarem nesse processo de independência. A segunda é a total condenação ao racismo. Poxa, cara, mas condenação ao racismo, o que isso tem a ver? Tem a ver que um dos fatores que como eu já disse, que os povos europeus utilizaram para dominar os africanos era uma justificativa racista, né? De que eles eram uma raça superior, que estariam levando a cultura. Então, eles condenaram, um dos pontos que eles bateram o martelo nessa conferência foi condenar qualquer pensamento e ideologia que favorecesse o racismo, tá? Terceiro fator muito importante foi o não alinhamento às superpotências. O que é isso, Ricardo? Não alinhamento às superpotências. Como vocês sabem, em 1945 acaba a Segunda Guerra Mundial, mas começa uma nova guerra, a Guerra Fria. Foi uma guerra entre Estados Unidos capitalista e União Soviética socialista. Também já foi tema de uma aula anterior nossa. E esses países, Estados Unidos e União Soviética, eles buscavam a hegemonia mundial. Tentavam exercer influência sobre diversos países do globo, entre esses países da África e da Ásia. Então, os Estados Unidos e a União Soviética viram uma oportunidade de conseguir o apoio de diversos países, como apoiando a causa de independência. Só que, caso os países africanos e asiáticos resolvessem receber o apoio dessas duas superpotências, obviamente que eles ficariam presos a ela, vinculados a ela, alienados
né, a ideologia, ao modelo econômico. Então, eles acharam melhor não se alinhar a essas superpotências, tá certo? Tá escrito aí Nelson Mandela no cantinho, mas foi um erro. Isso aí nós vamos abordar daqui a pouco, tá certo? Dando continuidade ao processo de descolonização. Alguns processos de independência, né, vão se destacar e vão chamar a atenção. Primeiro, a independência de Gana, tá certo, pessoal? A independência de Gana, Gana era um país que pertencia, né, que era dominado pela Grã-Bretanha, pelo Reino Unido, ali a Inglaterra. E aí o que acontece? A estratégia utilizada pelo povo de Gana para poder conseguir sua independência, foi até uma estratégia muito parecida com a que foi utilizada na Índia, foi a desobediência civil. Como? Não pagando mais impostos, né? Não procurando não seguir as regras que os colonizadores tentavam impor a eles, e aí com isso a Grã-Bretanha teve dificuldade de continuar administrando sua colônia até que acabou cedendo. Claro que houve movimentos de luta armada, né? Mas o principal fator, o que determinou a conquista da independência de Gana em 57 foi a desobediência civil. A independência do Quênia já vai ser diferente, tá? O Quênia era uma região, é um país da África com muitas riquezas minerais, e aí o que vai acontecer? O Quênia vai conseguir sua independência em 1963 e a principal estratégia para conseguir a sua independência vai ser o quê? O movimento de guerrilha, literalmente a luta armada. Tá certo, pessoal? O Quênia também era uma colônia britânica, tá? Era uma colônia da Inglaterra. A Inglaterra, como eu disse no início da aula, ela tinha diversas colônias no continente africano. A independência do Congo em 60, ela vai ser uma mistura. O Congo era uma colônia, né, da Bélgica, e o povo de lá era extremamente mal, os nativos do Congo eles eram extremamente maltratados pelo seu colonizador, né, que era a Bélgica. O que vai acontecer? Com o enfraquecimento, pós-Segunda Guerra, das potências europeias, o Congo, que era um país muito heterogêneo, culturalmente falando, né? Haviam diversas culturas internas lá, povos com culturas extremamente diferentes, eles se unem para poder lutar por sua independência, formando um movimento de resistência popular, tá? Porém, quando eles conseguem sua independência, a gente vai ter, então, uma guerra civil dentro do Congo. Conseguem a independência em 60, porém, depois que eles se livram de seu dominador, no caso, os belgas, o povo do Congo, então, entra em conflito para saber quem iria exercer o poder desse novo país, né? E aí, existem vários filmes que retratam esses processos na África de, após a luta da independência, haver conflitos internos devido à diferença cultural. Tem um filme muito interessante, vocês podem assistir, é um filme até assim, relativamente atual, tá? Não se trata do Congo, que se chama Hotel Ruanda, que vai mostrar justamente uma guerra civil que aconteceu em Ruanda entre duas etnias, os Hutus e os Tutsis. Como uma não aceitava ser controlada pela outra, e aquela que tinha mais força tentava eliminar, né, literalmente exterminar a outra cultura, tá certo? A independência de Angola, Moçambique e Guiné-Bissau eram colônias portuguesas. E aí, essas demoraram, se você olhar a data aí, elas demoraram mais para conseguir sua independência, né? 75, Angola e Moçambique, e 72, Guiné-Bissau. Por que elas tiveram uma demora para conseguir sua independência? Pelo seguinte, Portugal era governado por um ditador, Salazar, era uma ditadura que se vivia em Portugal. Lá em Portugal, naquela época, pós-Segunda Guerra, o país passava por uma crise econômica, não havia emprego para todo mundo. Então, muitos portugueses resolveram ir para as colônias tentar ganhar a vida. Então, havia muitos portugueses morando em Angola, Moçambique, Guiné-Bissau. Então, Portugal não podia perder o controle dessas colônias, porque senão ela deixaria o seu próprio povo desamparado, entendeu? Então, esse era o raciocínio de Portugal naquela época. Então, Portugal dependia muito economicamente de suas colônias, além das riquezas que elas tinham, muitos portugueses moravam nessas colônias, né, para poder ter uma fonte de renda, poder seguir com suas vidas. E aí o que acontece? Esses países vão lutar, né, usando a desobediência civil, movimentos de guerrilha, resistência popular, vão à luta mesmo. Para você ter ideia, Portugal,
né? Ele chegava a gastar 40% do seu orçamento só com as Forças Armadas para poder manter as suas colônias, mas não teve sucesso. Um dos fatores que contribuiu para que a independência de Angola, Moçambique e Guiné-Bissau fosse alcançada foi a Revolução dos Cravos, né, que foi um movimento que aconteceu em Portugal que levou à derrubada do ditador Salazar. Com isso, a Revolução dos Cravos tanto queria a volta da democracia em Portugal, como também apoiava a independência das colônias. E aí, então, vai se conseguir isso. Um dos processos de independência que é bastante conhecido é o da África do Sul, né? Não pela luta da independência em si, mas pelo regime que se formou pós-independência. A África do Sul, pessoal, após a sua independência, a minoria branca vai se consolidar no poder, tá certo? Eles tomam a frente e aí eles se consolidam no poder, politicamente falando. Você imagine o seguinte: os brancos, né, os colonos brancos que foram para lá morar, após a independência da África do Sul, eles não foram embora. Eles resolveram continuar lá, tinham suas empresas, né, tinham tudo lá. Então eles resolvem fazer o quê? Eles resolvem, então, ter o controle político. Se consolidam politicamente no poder e, para poder ter um controle sobre a maioria negra, o que eles fazem? Eles, então, segregam a população negra da África do Sul. Como assim segrega? Vão ser criados, vai ser criado um regime chamado regime de apartheid, né? Apartheid de separação, onde os brancos vão ter direito às melhores terras agrícolas, né? Os melhores bairros, as melhores escolas, e os negros vão ter que viver separados, terão que viver separados, né? Nos piores bairros, terão as piores terras, eles serão segregados. Eu coloquei para vocês algumas imagens que ilustram bem essa segregação, né? A gente tem aqui uma mulher negra tomando água num bebedouro, e aí tem colored only, apenas para pessoas de cor, né? Do lado dela, não dá para ver, tá cortando, existe um outro bebedouro escrito white only, apenas para pessoas brancas. Então, você imagina como era viver nessa situação. Aqui, né, a outra imagem aí da direita, white area, né? Uma praia somente para brancos. A imagem de baixo, nós vemos negros sentados no banco, brancos no outro, existiam bancos reservados para os negros, né? No ônibus, para vocês terem ideia de como era a segregação, se um negro os negros tinham que sentar ao fundo do ônibus, e em caso de lotação, os negros tinham que se levantar para que o branco sentasse, tá certo? Então, assim, era um regime bastante opressor, racista, entendeu? E aí vai haver uma pressão mundial para que esse regime acabe, o apartheid. A ONU pressionava, né? Diversos países pressionavam e criticavam esse regime de segregação. Obviamente que a população negra da África do Sul não aceitava isso. E eles lutavam, houve resistência popular, houve luta, mas a opressão era muito grande. Esse aqui é um dos símbolos dessa luta, Nelson Mandela. Nelson Mandela passou mais de 20 anos preso, né? Ele lutava contra o fim do apartheid. Quando o apartheid acaba, ele é solto, tá certo? E aí ele se candidata a presidente e ele vai ser fundamental nesse processo de transição do regime do fim do apartheid na África do Sul, né? Ele vai conseguir unir o país, tá certo? Tem vários filmes interessantes também que retratam a história de Nelson Mandela, tá bom, pessoal? Dando continuidade aí, falando um pouquinho agora da Índia. Vocês devem conhecer esse rapaz aí, né? Esse rapaz não, esse senhor aí da imagem, Mahatma Gandhi, né? Mahatma Gandhi. Quem era Gandhi? Gandhi era um advogado, né, que vivia na Índia, hindu, tá certo? E ele resolveu abraçar a causa de independência da Índia. A Índia era uma colônia britânica, né, uma colônia inglesa, só que ele resolveu fazer isso de uma maneira diferente. Sendo hindu, ele era pacifista, né? E ele resolveu, conhecedor estudioso, era advogado, conhecedor das leis, resolveu traçar uma outra estratégia para conseguir a independência, sem usar a violência. Que estratégia foi essa? Que estratégia foi essa, né? A estratégia foi a desobediência civil aos ingleses. Como? Ele primeiro convenceu, né? Claro que isso aí, pessoal, naquela época não existe, imagine, né? Não tinha rede social, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha WhatsApp, né? Os veículos de comunicação, TV, não era todo mundo que tinha, rádio também não. Existia rádio, mas não era
nem todo mundo tinha. Então ele tinha que fazer isso boca a boca mesmo, falar, né, com o povo. E aí ele percorreu toda a Índia tinha muitas linhas férreas, né, linhas de trem, você pode ver que a Índia é um país muito grande, e ele percorreu por todo o país propagando a sua ideia. Qual era a sua ideia? A desobediência civil, convencendo os indianos a não pagarem os impostos, a não trabalharem nas fábricas inglesas, a não comprarem produtos ingleses. Então, imagine a seguinte situação. Ora, o que a Inglaterra buscou? Lembra? Mão de obra, matéria-prima e mercado consumidor. Se as pessoas não compram os produtos ingleses, a Inglaterra perde, então, o mercado consumidor. Se as pessoas se recusam a trabalhar nas fábricas inglesas, a Inglaterra, então, perde a mão de obra. E se as pessoas não pagam impostos, né, ela também vai perdendo ali sua arrecadação. Com tudo isso e com a pressão mundial pela independência das colônias, a Inglaterra, então, cede e reconhece a independência da Índia em 1947. A Índia, ela era um país, ainda é, né, um país com grande diversidade cultural, tá certo? Mas existiam duas religiões predominantes lá, o islamismo e o hinduísmo. Gandhi sonhava com a Índia toda unida, né, independente de religião, porém, acabou que a parte da população que era muçulmana, mais ou menos 25% da população, resolveu formar um país à parte, né, o Paquistão. Hoje existe um conflito entre Índia e Paquistão por uma região, né, a região da Caxemira, que é uma região disputada por esses dois países, tá certo? Vamos lá, dar continuidade. A Indochina é uma região da Ásia onde ficavam 3 países, Laos, Camboja e Vietnã. Esses 3 países eram colônias francesas. E aí, na Conferência de Genebra, né, após tudo, nada vai ser dado de graça, tá? Toda a independência conquistada foi através de luta, de resistência, né, de desobediência civil. E aí, Laos, Camboja e Vietnã, após a Conferência de Genebra, conseguem sua independência. O Vietnã foi um caso à parte, nós tratamos isso na outra videoaula, vocês depois deem uma olhada lá, de Guerra Fria, que o Vietnã, após sua independência, ele acabou sendo dividido em 2 partes, Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. O Norte comunista e o Sul socialista. Depois deem uma olhada lá na aula de Guerra Fria, que nós abordamos esse tema, tá? Então, pessoal, sobre descolonização da África e da Ásia, era isso que eu gostaria de tratar com vocês, tá certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem comentar aí no canal, que assim que possível eu respondo, tá certo? Espero que tenham gostado. Forte abraço, tudo de bom, pessoal.